O diagnóstico de câncer tirou a tua paz e você não está entendendo nada do que está acontecendo? Então, o meu conteúdo e as minhas lives são para você. Meu nome é Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica, a área da medicina que é especializada em operar o câncer. E há 5 anos eu estou aqui no Instagram fazendo esse trabalho de trazer informação de forma simples e clara e de qualidade, uma informação confiável para os pacientes oncológicos, pacientes com câncer e seus familiares. Queria dar boa noite para todo mundo. A gente está numa sequência, hoje a gente vai falar sobre as novidades do câncer de próstata. A gente está numa sequência falando das novidades que saíram na ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia, é o maior evento de oncologia do mundo, aconteceu no começo do mês, nos Estados Unidos, e eu tô fazendo cada live de um tema de algum trabalho muito importante, que vai ter uma repercussão prática, né, uma mudança, uma repercussão importante no tratamento dos pacientes. E hoje a gente vai falar sobre câncer de próstata. Então, se você conhecer alguém que esteja em tratamento, que tenha diagnóstico, que tenha dúvidas, se você souber de alguém que possa se interessar pelo assunto, manda o aviãozinho ali para a pessoa, que dá tempo dela entrar na live para ouvir as novidades do tratamento do câncer de próstata e também fazer perguntas para a gente poder tirar as dúvidas das pessoas. Então, eu tiro as dúvidas, eu vou falar primeiro dos trabalhos, falar sobre 2 trabalhos, que foram os 2 trabalhos principais que a gente teve sobre câncer de próstata na ASCO agora. E aí, depois eu abro para responder as perguntas. Então, quem tiver pergunta, já pode ir fazendo as perguntas, porque eu vou respondendo na sequência. Então, quanto antes você mandar a sua pergunta, a primeira ela entra na fila. Eu vou falar sobre os trabalhos primeiro, mas depois eu vou respondendo as perguntas na sequência em que elas foram feitas. Então, se você souber de alguém que está com câncer de próstata ou que tem algum familiar com câncer de próstata e tem dúvidas, manda esse aviãozinho que dá tempo da pessoa entrar na live para fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, né? Assim como a gente tem um câncer de mama, muito mais comum nas mulheres, 3 vezes mais do que o segundo lugar, o câncer de próstata é bem semelhante em números, é o câncer mais comum nos homens, com 3 vezes mais que o segundo lugar. Então, e a previsão para esse ano de 2023 é que mais de 70 mil brasileiros, 70 mil, façam diagnóstico de câncer de próstata. O câncer de próstata, só para vocês terem uma ideia, a gente percebe que ele começa ali perto dos 45, 50 anos de idade, já se começa a formar o câncer de próstata, mas ele é um câncer que, na maioria das vezes, ele vai crescendo de forma lenta e, geralmente, ele começa a dar sintoma lá para frente dos 60, 70 anos, onde é feito o diagnóstico mais frequentemente. O maior fator de risco é a idade e tem uma alta chance de cura na maioria das vezes, mas por ter sintomas que muitas das vezes são tratados, esqueci o nome da palavra, banalizados, que é tratado são sintomas que as pessoas não dão muita importância, principalmente homens, né, que a gente tem essa dificuldade, que os homens, eles são mais durões, não gostam de ir no médico, não gostam de fazer prevenção. Então, infelizmente, a gente faz muito diagnóstico de câncer de próstata avançado, metastático, porque o paciente estava há muito tempo com sintoma, mas não procura o médico, não faz os exames de rastreamento
E vou falar sobre alguns sintomas principais do câncer de próstata. São dificuldade para urinar, né? Sentir trancando a passagem da urina. Quando vai fazer xixi, sai pouco xixi. Vai várias vezes ao banheiro. Levanta muito à noite para ir no banheiro. E principalmente sangramento na urina. Então, assim, sangue na urina não é normal e pode ser um indício muito importante de câncer. Não é só câncer que dá sangue na urina. Mas principalmente sangramento na urina tem que ser sempre investigado, tem que correr no médico neurologista. Só que a gente tem uma patologia benigna que chama hiperplasia prostática benigna, que dá sintomas parecidos, não sangramento, mas sintomas de trancar um pouco o xixi, de diminuir a potência do jato, de acordar várias vezes à noite. E é benigno e muita gente confunde e deixa de procurar ajuda achando que é essa hiperplasia prostática e às vezes é e às vezes não é. Então, sempre que tiver dificuldade para ir no banheiro, levantar muitas vezes à noite para ir no banheiro, e principalmente sangramento na urina, tem que procurar o médico para descartar que não seja câncer de próstata. Teve um estudo interessante, acho que foi nos Estados Unidos, que eles pegaram resultados de autópsias e viram que os pacientes que faleceram com mais de 80 anos, os pacientes que foram a óbito com mais de 80 anos, foram fazer a autópsia, os pacientes que morreram de outra causa, morreram de infarto, atropelado, AVC, pacientes com mais de 80 anos que morreram de outra causa, 80% deles tinha câncer de próstata. Quando foi fazer a autópsia, a grande maioria nem sabia. Então, é um número bastante importante e bem interessante, né? Então, 80% das pessoas, dos homens com mais de 80 anos que morreram por outra causa tinham câncer de próstata e a maioria nem sabia. Pra gente perceber o quanto é prevalente, o quanto tem muito câncer de próstata nas pessoas, nos homens, principalmente nos mais velhos acima de 80 anos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar geral sobre câncer de próstata. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos novos que foram de câncer de próstata, que foram as novidades da ASCO desse mês. Então, o primeiro trabalho é o PC1, Peace é paz em inglês, né? Que é um trabalho que comparou, que foi feito com pacientes metastáticos, com câncer de próstata metastático, esses eram sensíveis à castração. A castração é que, assim, o câncer de próstata se alimenta de hormônios masculinos. Então, parte do tratamento do câncer da próstata é ou retirar os testículos para bloquear, para não produzir mais os hormônios masculinos, na verdade, ou usar um bloqueador hormonal, uma medicação que bloqueie esses hormônios. Então, o tratamento padrão para esse câncer de próstata metastático era o bloqueio hormonal ou com cirurgia, que é a orquiectomia, retirada dos testículos, ou com medicação para bloquear os hormônios, mais uma quimioterapia que chama docetaxel. Esse é o tratamento padrão. O docetaxel é feito a cada 3 semanas por 6 ciclos. E esse estudo mostrou uma sobrevida média de 3 anos para esses pacientes metastáticos. Então, assim, do tratamento padrão, esse não é a medicação nova, esse não é o resultado do estudo, esse era o tratamento padrão até agora. Então, já é interessante porque a gente tem um paciente metastático, com tumor espalhado, hoje sem potencial de cura ainda, mas que a gente consegue, com a medicação e a quimioterapia e o bloqueio hormonal,
3 anos de sobrevida, né? Que é uma sobrevida interessante para um paciente metastático. O estudo testou 2 coisas. Ele testou a associação, na verdade, ele testou 3 coisas. Ele comparou esse tratamento padrão com bloqueio hormonal e quimioterapia com docetaxel e comparou se fazer esse mesmo tratamento mais radioterapia ou fazer esse tratamento mais abiraterona, que é um bloqueador hormonal novo, ou fazer esse tratamento padrão mais abiraterona e radioterapia. E aí, o que a gente teve de ganho de sobrevida, né? Com o tratamento padrão, tinha uma sobrevida média de 3 anos. Com... aqui eu esqueci, não anotei com a rádio. Com a rádio, com o tratamento padrão e a rádio, teve um ganho de sobrevida, já melhorou, mas eu não lembro quanto que foi. Com o tratamento padrão e esse bloqueador hormonal novo, chamado abiraterona, subiu a sobrevida média de 3 anos para 7 anos. Dobrou a sobrevida. Esse bloqueador hormonal novo, associado ao tratamento padrão, dobrou a sobrevida desses pacientes metastáticos, de 3 anos para 7 anos. E quando foi feita a radioterapia junto com a abiraterona, a medicação nova mais a radioterapia, a sobrevida foi para 7 anos e meio, melhorou um pouquinho mais ainda. Então, esse foi a principal novidade do tratamento do câncer de próstata da ASCO desse ano, que é a abiraterona, que é um bloqueador hormonal novo, que o trabalho associou ao bloqueio cirúrgico hormonal, que é a orquiectomia, retirada dos testículos, ou já os outros bloqueadores hormonais que geralmente se usa, mais a quimioterapia do docetaxel. Então, faz tudo o que era feito antes, mas associa, além disso, a abiraterona junto com a quimioterapia e a radioterapia, que é feita após o término da quimio. E aí, aumentou a sobrevida de 3 anos para 7 anos e meio. Então, um aumento muito significativo, bastante importante, um benefício bastante importante que os pacientes com câncer de próstata ganharam aí desse último trabalho. Um trabalho fase 3, randomizado. Eu tenho falado nessas últimas lives que eu tô falando dos novidades da ASCO, da importância de trabalhos grandes, bem feitos, né? Então, esse é um trabalho com mais de 1.000 pacientes com câncer de próstata. Fase 3 é o tipo de trabalho mais confiável, que compara o tratamento padrão com alguma coisa com um tratamento novo, para ver se ele é pelo menos igual ou melhor, né? Nesse caso, a abiraterona mostrou que ela é melhor, ela dobrou a sobrevida dos pacientes metastáticos de câncer de próstata. O nome comercial da abiraterona mais comum é Zytiga, é o nome comercial mais comum. E aí a gente tem, além desse trabalho, que foi o maior, mais importante, a gente tem um trabalho fase 1 com radiofármacos. Eu já falei em algumas lives aqui sobre o Xofigo, que é um outro radiofármaco, também é utilizado para tratar paciente com câncer de próstata metastático. Mas hoje eu vou falar sobre um trabalho fase 1 ainda. Um trabalho fase 1, você ainda não está comparando o resultado com o tratamento padrão. O fase 1 é assim, eu acho que o lutécio, o trabalho que eu vou falar sobre o lutécio, que é outro radiofármaco. O que é um radiofármaco? É uma medicação que emite radiação. Então, é como se fosse uma radioterapia endovenosa feita na veia, né? Uma medicação que emite radiação. E o lutécio, ele causa dano no DNA das células tumorais. Por isso que ele ajuda no tratamento.
Então, esse trabalho, é o trabalho chamado Luparp, que associa o lutécio, que é um radiofármaco, com o olaparib, que é um inibidor da PARP, que é uma enzima responsável pelo reparo das células com defeito, né? E ele é estudo fase 1. O que é um estudo fase 1? Eles ainda estão testando se ele funciona. Eles ainda não estão eles não vão comparar ainda com o tratamento padrão. Eles só querem saber se ele funciona e então então esse é um fase 1, ver se ele funciona. O lutécio, o olaparib é uma medicação via oral que o nome comercial chama Lynparza. E esse trabalho foi feito também para pacientes metastáticos, só que o olaparib geralmente ele é usado quando existe algum tipo de mutação. As mais comuns são mutações do gene BRCA1 e 2. Vocês lembram da mutação de BRCA1 e 2 da mama? Então, nos homens, mutação de gene BRCA1 e 2 aumenta a chance de câncer de próstata. E o que mostrou esse trabalho? Esse trabalho, por ser fase 1, ele não é um trabalho que vai comparar ainda com o tratamento padrão. Então, a gente não vai falar ainda de aumento de sobrevida. Ele a gente conseguiu só alguns dados sobre eficiência com relação à queda de PSA e a negativação de células tumorais circulantes. Então, essa associação do lutécio com olaparib para pacientes metastáticos de câncer de próstata causou redução do PSA em mais de 50% em 66% dos pacientes. Então, o PSA caiu para menos da metade em mais de 66% dos pacientes que usaram essa combinação. Houve uma queda em 44% dos pacientes, então um pouco menos da metade dos pacientes, o PSA caiu para menos de 90%. Então, o PSA reduziu para perto de 10% do número original em quase metade dos pacientes. E houve negativação de células tumorais circulantes em 47% dos pacientes e as células tumorais circulantes que tinham o PSA, marcador de PSA, teve negativação de célula tumoral circulante com marcador de PSA em 87% dos pacientes. Então, assim, bem interessante, é um trabalho inicial ainda, não serve para a gente começar a usar. Eles, inclusive, ficam testando várias doses para ver qual é a dose com melhor efeito, sem tanto efeito colateral. Mas já mostrou que é uma droga que tem um efeito, é claro, que dá para medir, e que aí para frente eles começam então a fazer estudo fase 2 e fase 3 para comparar com a terapia padrão. Então, bem interessante, isso daí, esse ainda uma visão para o futuro, né? É um spoiler do que vem pela frente ainda. Mas esses foram os dois trabalhos mais importantes, mais interessantes sobre câncer de próstata da ASCO desse ano. Então, era mais ou menos isso, gente. Esse é mais uma previsão aí para o futuro, né? A primeira fase do estudo, vai precisar de fase 2, fase 3. Enquanto o outro, que eu comecei a falar, né? Que dobrou a sobrevida dos pacientes metastáticos, daí esse já é uma fase 3. Esse aí já mostrou que ele é muito superior ao tratamento padrão antes desse estudo ser lançado, né? Dos resultados desse estudo. Acho que era isso, gente, que eu tinha para falar dos estudos novos. E aí, agora eu vou responder aqui as perguntas do pessoal. Então, quem tiver pergunta... uma coisa antes de eu começar a responder as perguntas.
Hoje, não sei se vocês sabem, mas geralmente eu tava transmitindo a live. Eu abria 2 câmeras, transmitia aqui para vocês no Instagram, mas transmitia no Facebook também, porque tem muito paciente mais idoso que não tem Instagram, então tem muita gente que tá só no Facebook, eu transmitia no Facebook. Hoje eu não consegui porque deu um bloqueio ali, deu um problema no meu Facebook, tô só no Instagram hoje. Mas pra semana que vem, eu vou mudar um pouco. Eu quero deixar as lives gravadas no YouTube, porque é mais fácil de você... se você entra lá, assiste um pedaço da live, sai, ela já fica parada até onde você... Já fica certinho no lugar onde você parou. É mais fácil de procurar as lives, porque né, você pode digitar lá, o título da live já acha. Então, para guardar, para catalogar, para procurar lives, é muito mais fácil no YouTube. E eu vou começar a transmitir, então, vou continuar aqui com vocês no Instagram, vou transmitir do Instagram e do YouTube. Não vou mais transmitir no Facebook, depois eu vou avisar lá no Facebook que quem não tiver Instagram, que entre nas lives no YouTube. Que daí não precisa ter nenhum perfil para entrar lá no YouTube. Mas a novidade que eu queria explicar para vocês aqui no Instagram é o seguinte. Eu vou, a partir da semana que vem, então eu vou estar transmitindo a live do YouTube também, só que eu vou responder umas 2, 3 perguntas aqui no final da live, e aí eu vou responder o resto das perguntas depois de falar do assunto da live só no YouTube. Então, quem quiser fazer pergunta vai ter que abrir a live lá no YouTube. Então, semana que vem, hoje eu ainda vou responder aqui. Então, quem já quiser se preparar e abrir direto a live no YouTube para não ter que ficar trocando, eu vou responder só umas 2, 3 perguntas aqui e vou passar pro YouTube e ficar meia hora respondendo pergunta no YouTube, a partir da semana que vem. Então, para quem gosta de fazer pergunta, para quem gosta das explicações, já fica ligado e já entra direto no YouTube. Mas isso a partir da semana que vem. Então, vamos começar com as perguntas. Deixa eu achar aqui a primeira. Boa noite, gente, muito boa noite. Carla, Geice, a Fraia, a Líria. Calma aí que eu tô chegando na primeira pergunta. Quais exames preventivos para câncer? Alexandre, primeira pergunta. Então, Alexandre, a gente depende se é homem ou mulher e da idade, né? Mas vamos considerar ali para homem, já que a gente tá falando de câncer de próstata. Se a gente for pensar na próstata, é o exame de PSA e o exame físico do toque, né? Se tiver alguma coisa alterada no PSA ou no exame físico do toque, aí vai para os próximos exames. Então, pacientes a partir dos 50 anos tem indicação de passar no seu médico, urologista ou cirurgião oncológico para fazer o exame do toque e começar a medir o PSA. Além disso, para homens, a gente tem a partir dos 45 anos a colonoscopia. O Ministério da Saúde pede a partir dos 50, mas a grande maioria das sociedades já baixou para 45. E de rastreamento de homem, agora a gente tem pacientes tabagistas, tem indicação de fazer tomografia de rastreamento. Esse é um exame novo, preventivo para câncer de pulmão em quem é tabagista. Acho que para homens são esses. Se não me falha a memória. Eu vou respondendo uma pergunta do chat e uma pergunta aqui tem um balãozinho com uma interrogação.
uma pergunta de cada. Doutora, pode falar um pouco sobre ribociclib? Começarei mês que vem. Metástase óssea para rim de câncer de mama. Então, Eliane, eu sou cirurgiã oncológica. Eu até entendo bastante de quimioterapia, mas não é a minha especialidade. Então, falar especificamente de medicação, eu basicamente sei quando que se usa basicamente, né? Não é a minha especialidade. A gente tem vários colegas oncologistas clínicos. Boa noite, Jackson, com quem a gente trabalha que cuida dessa área da quimioterapia. Não sei se vocês sabem, existem 3 médicos oncologistas diferentes, né? O oncologista clínico é especialista nas medicações, quimioterapia, imunoterapia, bloqueador hormonal, essas coisas tudo. O cirurgião oncológico, que daí sou eu, sou especialista nas cirurgias para câncer. E o radioterapeuta, que é o terceiro oncologista, que é especialista na radioterapia. Falar sobre o câncer de Samaria. Quando falar? É quando? Será? Quando falar sobre o câncer de... Não consegui entender. Pâncreas, será? Deve ser pâncreas. Quando que eu vou falar sobre o câncer de pâncreas? Daqui a pouco eu chego no pâncreas. Se você tiver alguma dúvida específica sobre câncer de pâncreas, aproveita, pergunta, mas faz uma pergunta específica. Essa palavra metastático é um horror. Parece que a morte está sempre nos acompanhando. Então, Márcia, eu sei que ninguém é uma palavra que assusta, do mesmo jeito que antigamente câncer assustava, ninguém queria falar, ninguém queria ouvir, ninguém queria pronunciar. Hoje em dia a gente já evoluiu muito. Então, queria te dizer, Márcia, que eu tenho muitas pacientes metastáticas curadas. Inclusive a Fraia. A Fraia tá na live. Assim que amanhã eu vou postar um vídeo que eu fiz com a Fraia. A Fraia teve câncer de ovário metastático para peritônio. Ela tá na live. Passou comigo essa semana, segunda-feira, e a gente tava comemorando que tava completando os 5 anos de segmento sem doença. Então, prestem atenção, alguns pacientes metastáticos, dependendo de qual primário, dependendo de onde é a metástase, tem chance de cura. A Fraia é uma paciente minha, eu tenho vários pacientes, principalmente com carcinomatose, que é uma metástase peritoneal, que eu fiz o HIPEC e que estão sem doença há mais de 5 anos, considerados curados. A Fraia está completando os 5 anos essa semana. Inclusive, fiz um videozinho com ela que eu vou postar amanhã. Foto e vídeo com a Fraia, porque ela tá completando os 5 anos de segmento dela sem doença, sendo considerada curada de uma doença metastática. Então, temos essa possibilidade para algumas pessoas, para alguns tipos de metástase, dependendo do primário e dependendo de onde é metástase. Mas mesmo os pacientes metastáticos que hoje a gente ainda não tem pela ciência, pela medicina, um tratamento com potencial de cura, tem 2 coisas. Uma é as imunoterapias principalmente, mas veja ali, eu tô falando de um bloqueador hormonal, não é nenhuma imunoterapia, que aumentou a sobrevida de paciente metastático, dobrou a sobrevida, né? Aumentou em 3 anos a mais. Então, assim, é claro que ninguém quer só 3 anos de previsão de sobrevida. Ou 7 que seja, né? De 3 foi para 7,5. Mas a gente já tá mostrando que mesmo pacientes que hoje a gente ainda não tem um tratamento que a gente possa dar uma previsão de cura, a gente tem anos de sobrevida. Então, ninguém tá falando que a morte tá sempre acompanhando esses pacientes. Pelo contrário, a gente tá mostrando que tem muita vida pela frente. Então, tem essa situação de medicações novas aumentando muito o controle da doença,
dando vários anos de sobrevida com qualidade de vida para esses pacientes em que a gente ainda não tem um tratamento com potencial curativo. E a outra coisa é que quando a gente fala que tem chance de cura ou não tem chance de cura, a gente está falando pelo que a gente tem hoje de tratamento. Mas eu estou falando para vocês de trabalhos que saíram esse mês. Então, assim, está sempre sendo pesquisada medicação, quimioterapia, imunoterapia, cirurgia nova, associação de cirurgia com rádio. A oncologia é uma das áreas em que se mais faz pesquisa. Então, tem trabalho novo, tratamento novo saindo todos os dias. Então, quando eu digo assim, isso aqui não tem potencial de cura, eu tô falando numa média populacional, pelo que a gente sabe até hoje. Pode ser, por exemplo, assim, a gente viu ali um ganho de sobrevida para paciente metastático para 7 anos e meio. Pode ser que nesses 7 anos e meio encontrem alguma coisa que tenha potencial de cura para esses pacientes metastáticos. Então, ninguém está ameaçando ninguém de morte e pode ser que esses pacientes que hoje a gente não tem um tratamento que a gente possa prometer cura, pode ser que enquanto a gente está estendendo a sobrevida, essa medicação chegue, essa cirurgia chegue, esse tratamento, essa cura chegue. Então, é outra coisa que a gente está sempre na expectativa, né? De novos tratamentos que a gente consiga estender, prolongar e até curar mais pacientes, né? Deixa eu ver mais qual que é a próxima pergunta. Quando vai falar de câncer de pâncreas, uma hora dessas que eu achar um assunto bom de câncer de pâncreas eu trago, mas Samaria, se você tiver uma dúvida específica, pergunta que eu respondo. Doutor, o que quer dizer lesão que pode estar associada à doença de base? Então, Antônia, do jeito que você escreveu, é uma lesão suspeita de metástase, provavelmente, né? Doença de base, quando você está falando de câncer, é o lugar onde começou o câncer, o primário, né? Então, tô falando hoje de câncer de próstata. E quando fala em lesão que pode estar associada à doença de base, é alguma coisa que pode ser uma metástase daquele câncer. Pode falar um pouco sobre... ribociclib de novo. Então, Eliane, eu não sou especialista de quimioterapia, tá? E não vou poder te dizer, assim, muita coisa sobre ribociclib. Eu não sei tudo de quimioterapia, que não é minha área. Minha área é cirurgia. É claro que eu entendo bastante, até estudo bastante, mas do ribociclib não vou poder te ajudar hoje. Doutor, o PSA do meu pai está em 554. Isso não pode ser normal, ele sendo prostatectomizado e orquiectomizado. Não é normal. Inclusive, o PSA a gente usa para acompanhar os pacientes em pós-tratamento, pós-operatório, né? E o PSA normal, ele gira em torno de 4 ali, 4, 5, né? PSA acima de 10 já é alto risco de metástase. A hiperplasia prostática benigna pode subir o PSA, mas geralmente não chega num valor desse. E depois que trata, a gente usa o PSA para ficar acompanhando, ver se o tumor não volta. E toda vez que o PSA volta a crescer, é recidiva tumoral. E às vezes a gente nem acha onde o tumor está voltando. Mas a gente sabe que quando o PSA está subindo é porque o tumor está voltando em algum lugar. Eu esqueci de falar dos lugares preferidos de metástase do câncer de próstata, né? Que é principalmente o osso, é o principal. Mas também tem pulmão, tem cavidade abdominal, os linfonodos da pelve, né? E
554 de PSA, porque ele tá com doença ativa, ele tá com recidiva da doença. Doutora, tem um paciente com câncer de próstata, ele ganhou alta, mas voltou a urinar sangue e evacua sangue também. Então, quem fez radioterapia da pelve pode urinar sangue, evacuar sangue sem ser câncer, porque a radioterapia da pelve pode fazer hematúria quitínica, que é o sangramento na urina por causa da radioterapia, da inflamação da rádio. E a pessoa também pode ter enterorragia, que é o sangramento do intestino por causa da rádio. Só que tem duas situações. Uma, tem que ter certeza que não é câncer, porque o câncer que volta na próstata, o intestino passa atrás da próstata, e o câncer que volta na próstata pode sim sangrar para a urina e para as fezes ao mesmo tempo. Então tem que fazer um exame e investigar se não é um tumor que voltou. E mesmo que não seja, que o sangramento seja só da inflamação da rádio, ele tem que ser acompanhado pelo especialista para ter certeza que isso vai parar e não vai aumentar, né? Porque se ficar sangrando, vai ficar com anemia. Então, esse paciente que voltou a sangrar, ele tem indicação de voltar para o seu médico para ter certeza que não é câncer e para ter certeza que isso vai parar e não piorar. Isso, meu YouTube também é vencendo.o.câncer, né? E a partir da semana que vem, eu vou responder as perguntas, eu vou fazer a live aqui e lá, mas vou responder as perguntas lá no YouTube. Por que não pude fazer a quimioterapia? Estou muito gripada. A quimioterapia baixa a imunidade. Quem faz sabe que os leucócitos, células de defesa, vão lá embaixo. E se você tá gripada com uma infecção e faz a quimioterapia, o vírus, se for uma gripe no caso, né? O vírus vai se aproveitar dessa queda de imunidade e fazer uma sepse, que é uma infecção sistêmica, uma infecção generalizada. Então, a gente não pode derrubar a imunidade, tirar a imunidade de quem tá doente, porque senão a pessoa não se recupera da doença, né? Obrigada, Tércio. A gente tá com um médico nuclear aqui na live, que é a área da medicina especialista em fazer aqueles radiofármacos, fazer aquelas medicações radioativas. Então, o Tércio, ele ajuda muita gente fazendo, achando os linfonodos sentinelas, ele faz a marcação dos linfonodos sentinelas, a linfocintilografia pra gente, e ele faz esses tratamentos com radiofármacos aqui em Blumenau, na Cíntilos. Ele faz o lutécio, ele faz o xofigo, e o nosso médico nuclear tá na live. Doutora, por que tumores de mama dá vários tumores pequenos e dá feridas? Por que acontece isso? Então, vários tumores e feridas porque ele tá espalhando, né? Não sei se você tá falando em vários tumores pequenos e feridas na mama, né? O tumor de mama, ele tem um potencial de ser multifocal, geralmente, por isso que tem que fazer a radioterapia na mama que é operada, que não é tirada, né? Por exemplo, eu tiro só um quadrante, só um quarto da mama. Toda vez que eu preservo mama que um dia teve câncer, tem que fazer a rádio para tentar esterilizar esses microfocos, porque geralmente o câncer de mama é multifocal. E quando ele tá progredindo, ele vai fazendo novos nódulos e pode inclusive dar metástase para a pele à distância.
né? Então, já vi paciente com metástase de câncer de mama no couro cabeludo, né? Na pele mesmo. Então, essas feridas são metástases do câncer de mama. Eu peço a Deus por novidades em peritônio. No peritônio a gente já tem bastante coisa boa, né? Mas a gente tá sempre, claro, querendo mais e mais. Você acha que o câncer de pâncreas grau 4, paciente diabético e hipertenso, 71 anos, tem cura? Pelo que a gente tem hoje de tratamento, pela medicação, cirurgia que a gente tem hoje, não. Hoje a gente ainda não consegue cientificamente, né, comprovadamente, curar pacientes com metástase de câncer de pâncreas, nenhum tipo, na verdade. Câncer de pâncreas é extremamente agressivo, espalha rápido e a gente não tem potencial de cura para câncer de pâncreas de nenhum tipo metastático, na verdade. Assim, desculpa. É que o câncer de pâncreas mais comum é o adenocarcinoma. E aí eu tô falando de adenocarcinoma, mas existe um tipo de câncer de pâncreas que é o tumor neuroendócrino. Se o câncer de pâncreas for um tumor neuroendócrino, daí muda totalmente o quadro. Os tumores neuroendócrinos têm potencial de cura mesmo metastáticos, e a chance de cura de um câncer de pâncreas se for um neuroendócrino é bem maior. Então, quando é neuroendócrino, aí mesmo que tenha metástase no fígado, geralmente é o mais comum, a gente opera, tira metástase também e tem chance de cura. Mas, infelizmente, os adenocarcinoma é ali perto dos 80% dos cânceres de pâncreas. Que bom que eu ajudei, Alexandre, fico contente. Reni, estou tratando câncer de mama já faz 12 anos. No momento, metástase óssea. Há 3 anos com muitas dores terríveis. Então, Reni, além das medicações para controle de dor, existe uma coisa chamada radioterapia antiálgica. Não sei se você já ouviu falar, não sei se você chegou a fazer, mas próxima vez que você voltar no seu oncologista, conversa com ele sobre a possibilidade de fazer radioterapia antiálgica, que é uma radioterapia nas metástases para diminuir dor. Geralmente, o tratamento clínico, a quimioterapia, as medicações para o câncer já diminuem muito a dor das metástases ósseas, mas tem esses casos de poder fazer radioterapia onde está incomodando mais para diminuir a dor. Estou tomando esse medicamento Purinetol. Esse remédio é uma quimioterapia? Purinetol, isso deve ser nome comercial, eu não sei nem o que é. Pelo nome comercial eu não vou nem saber. Meu marido fez endoscopia. O resultado foi uma lesão de aspecto subepitelial localizada no antro proximal. Então, endoscopia, se está falando em antro, a gente está falando de estômago. E quando as lesões são subepiteliais, quer dizer que ela está embaixo da mucosa. O mais comum são os gistes, que são tumores do estroma gastrointestinal. O giste, o tratamento vai depender do tamanho e se for possível biopsiar, a gente consegue uma informação importante na biópsia, que é o Ki67, a agressividade dele. Isso também importa para decidir conduta do giste. Se for um tumor, se for uma lesão bem pequena e com Ki67 baixo, quer dizer que ele cresce muito pequeno, às vezes não precisa nem operar, fica só acompanhando. Mas vai depender da idade do paciente, do tamanho da lesão e do Ki67 se houver biópsia. Mas pode ser outras coisas. Às vezes tem que fazer tomografia, porque às vezes o que parece uma lesão subepitelial, na verdade, é alguma coisa de outro órgão que está
entrando no estômago ou empurrando o estômago, aí parece uma massa embaixo da mucosa. Então, precisa de mais investigação para ter certeza do que é. A rádio também baixa a imunidade? Na maioria das vezes, não. Mas assim, se irradiar muito osso, parte da nossa imunidade é produzida na medula dos ossos. A medula dos ossos, sabe aquele ossinho de galinha que a gente quebra e tem dentro um tecido de esponja de osso, assim, que tem o sanguinho? Aquilo lá é a medula do osso. Parte da nossa imunidade é produzida na medula do osso. Então, se a rádio pegar muita área óssea, pode alterar a imunidade. Mas geralmente ela só faz uma queimadura. Às vezes uma queimadura, se for mama, é mais na pele, porque o alvo é mais externo, mas pega um pouquinho o pulmão. Então a rádio tem um efeito mais local, mais de queimadura. Mas se for muita área óssea, pode alterar a imunidade. De novo, lesão de aspecto subepitelial no antro, já expliquei. O giste não chega a ser bem benigno, mas se ele for de baixo grau, se o Ki67 for baixo, como eu expliquei, ele cresce tão lentamente que pode nem operar, pode só acompanhar, mas geralmente vai precisar da biópsia para ter certeza. É normal, após a cirurgia do quadrante, se sentir um caroço no local? Pode acontecer duas coisas que não sejam recidiva de tumor. Primeiro, após a cirurgia do quadrante, quanto tempo após? Alguns dias, alguns meses, alguns anos? Quanto tempo após? Então, assim, se for bem alguns dias só, pode ser duas coisas. Uma coisa é granuloma de corpo estranho, uma reação do organismo em volta de um fio, pode fazer uns nódulozinhos. A outra coisa é coleção líquida, um seroma, uma bolha de líquido que ficou acumulado no local da cirurgia, pode parecer um caroço. Mas, para ter certeza, para saber, para diferenciar de uma bolha de líquido, de um granuloma de corpo estranho e de uma recidiva do tumor, precisa fazer um exame de imagem, né? Um ultrassom, uma ressonância de mama, né? A depender da disponibilidade. Metástase no linfonodo axilar tem cura? Depende de qual é o primário. Da onde que veio essa metástase, né? Então, por exemplo, se eu tive um câncer de mama, o linfonodo da axila é um linfonodo regional, porque tá perto da mama. Então, o linfonodo da axila com tumor do câncer de mama tem chance de cura. Agora, por exemplo, se eu tive um câncer de próstata, eu não, né? Um homem teve câncer de próstata, ou uma mulher teve câncer de ovário, colo de útero, que é lá na pelve, e aí eu tenho uma metástase aqui na axila, daí já não é mais regional. Aí é uma metástase à distância, a chance de cura cai muito, muito, muito. Gostaria de saber se tem que fazer cirurgia na mama da minha mãe. Fez 3 químios e não tem mais o nódulo. Eu tava discutindo isso com uma paciente hoje, porque tá começando a se tentar, como é que eu vou falar? Hoje a indicação é de fazer cirurgia, porque a gente, mesmo que o nódulo suma do exame físico e nos exames de imagem, a gente não tem como ter certeza que não sobrou uma célula viva. A gente só sabe que não sobrou nenhuma célula viva quando a gente tira aquela região onde estava o tumor e manda para análise. E o câncer de mama, ele é muito agressivo, na maioria das vezes,
muito arriscado você esperar para ver se ele vai voltar, porque às vezes até você ver que ele voltou, ele já espalhou. Então, a indicação hoje, mesmo que o nódulo suma, é de operar a mama. Não precisa, se o nódulo sumiu, não precisa fazer uma mastectomia. Se foi marcado o lugar do nódulo antes da químio, faz só um quadrante, tira em volta ali do clipezinho. Uma cirurgia muito menor, mais econômica, mais rápida, mas hoje em dia a indicação é operar sim. Então, gente, gostaria de lembrar vocês que eu não vi ainda qual é o próximo trabalho que eu vou apresentar semana que vem. Tenho que dar uma olhada quais foram os outros trabalhos, quais as outras áreas. Tem gastrointestinal, tem gineco. Eu vou ver quais foram os 2 trabalhos mais importantes e ver a ordem. Provavelmente ou vai ser gastrointestinal ou vai ser gineco na próxima semana. E tem mama também, né? Não falei de mama ainda, falei? Eu não lembro o que eu falei o primeiro dia. Então, queria pedir para vocês que, se vocês gostaram do assunto da live, se vocês acham que eu consegui ajudar, que eu consegui explicar de forma clara, manda seu aviãozinho para quem tá passando por isso, manda esse aviãozinho para quem você sabe que tá com câncer de próstata ou tem familiar com câncer de próstata. E não precisa ser só próstata, não, porque cada semana é um assunto diferente. Então, se você acha que a live ajuda, que eu consigo explicar de um jeito que você tá entendendo, são informações muito seguras, de trabalhos científicos bem fundamentados. Para quem não me conhece, eu sou presidente da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, sou chefe da equipe da cirurgia oncológica do NACOM aqui de Blumenau. Então, assim, tudo que eu falo é muito bem fundamentado e eu tento explicar numa linguagem que seja fácil de entender, né? São informações complexas traduzidas de uma forma fácil de entender. Então, eu sei que todo paciente com câncer e os familiares dos pacientes com câncer, principalmente pai, irmão, filho, os familiares mais próximos, sofrem muito com a falta de informação, com as dúvidas, com a dificuldade, com a complexidade de todo o processo, não entende o estágio, não entende os exames, não entende o tratamento. Eu sei que é muito comum essas dúvidas em todo mundo, então se vocês souberem de alguém que está com dificuldade, de alguém que está com dúvida, manda o aviãozinho, manda essa live para as pessoas, que como eu já vou deixar ela gravada direto agora, se a pessoa vê o aviãozinho só amanhã, quando ela abrir e já tiver acabado a live, ela consegue entrar e assistir a live gravada. E aí, a partir da semana que vem, as lives vão ficar gravadas todas no YouTube. E no final da live, do assunto que eu tiver para discutir na live, eu vou chamar todo mundo para responder as perguntas lá no YouTube. Então, quem quiser já não ter que ficar trocando, já se prepara, já abre a live no YouTube semana que vem, que daí você fica direto lá e eu respondo as perguntas lá. Tá certo, pessoal? Se vocês difundirem essa informação de que eu tô aqui toda terça-feira às 8 da noite, tô aqui fazendo a live, explicando alguma coisa importante para vocês e tirando dúvidas. Vamos tentar levar essa informação para quem tá precisando, para quem tá com dúvida, para ter essa chance de esclarecer as dúvidas e de conseguir ajuda. Tá certo, gente? Muito boa noite. Muito obrigada a todos pela presença, pela companhia. E a gente se vê terça-feira da semana que vem, 8 da noite, com mais um trabalho novo da ASCO desse mês. Provavelmente vai ser gastrointestinal e gineco, eu vou ver a ordem e aviso vocês. Muito boa noite.